Olá, caminhante! Tudo bem com você? Tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 24 ao dia 30 de maio. Eu sou a Maria Amélia e eu vou trazer aqui para você algumas informações sobre o céu dessa semana e a energia que ele tem pra gente. Nessa semana a gente vai ter a energia de uma lua cheia no signo de Sagitário que vai acontecer junto com um eclipse lunar total. E o que isso significa? Isso significa que a energia da lua cheia, que já é uma energia potencializada naturalmente, vai estar sendo ainda mais fortalecida com a força de um eclipse, que acontece quando a Terra está entre o Sol e a Lua no mesmo ângulo e ela acaba fazendo uma sombra na lua cheia. Ela projeta, a sombra na lua cheia e a gente vê, em alguns lugares da Terra a gente consegue ver essa sombra projetada que acaba encobrindo totalmente a lua naquele local. Então isso simbolicamente traz uma energia potencializada da lua cheia, que já é um momento do ciclo que fala de trazer à tona certas questões emocionais que a gente pode reprimir, algumas questões que a gente precisa resolver na nossa vida e a gente não está conseguindo perceber isso. A gente tem que entender que o céu, ele é essa projeção do nosso inconsciente coletivo. Ele é essa correspondência, essa correlação que existe, simbólica entre o que está em cima e o que está embaixo. E muitas vezes na nossa vida, se as coisas não acontecem, não surgem, não se mostram pra gente, muitas vezes elas passam despercebidas e a gente continua vivendo da mesma forma a nossa vida e repetindo os mesmos padrões. Então tudo o que acontece e tudo o que acontecer hoje, amanhã e sempre vai ser para mostrar pra gente o que a gente está cocriando na nossa realidade. E aí a gente sempre vai poder observar, tá, é isso que eu quero? Isso ressoa com o que conscientemente eu acho que estou emanando? E aí a gente vai revendo, percebendo se faz sentido manter aquilo, se faz sentido pensar daquela forma. A gente precisa entender de uma vez por todas que o que eu penso eu vibro e o que eu vibro cria a minha realidade. Então, se eu pensar que as coisas são difíceis, que as coisas são complicadas, que o mundo está perdido, que as pessoas são ruins, é essa realidade que eu vou estar materializando, é essa faixa de frequência que eu vou estar vibrando e o mundo ao meu redor vai projetar mais disso na minha vida, vai simplesmente manifestar aquilo que eu acredito. Então, que nessa semana, de lua cheia, de eclipse aí, a gente comece a perceber com mais consciência quais são as nossas crenças e por que a gente está alinhada com elas ainda, Será que a gente quer de verdade viver uma vida dessa forma? A gente precisa perceber o quanto a gente carrega crenças do nosso sistema, a gente carrega crenças da sociedade em que a gente vive e em algum momento a gente precisa começar a questionar isso. A gente precisa começar a perceber, será que faz sentido? Será que eu acredito? Será que ressoa realmente com a minha alma? Será que só porque alguém falou que é verdade, isso é verdade para mim? E assim a gente precisa começar a ressignificar tudo isso. Então essa semana as nossas crenças podem ficar ali mais evidentes e nem sempre elas são favoráveis, nem sempre elas são agradáveis. E também não é porque a gente pensa conscientemente. A maioria das nossas crenças é inconsciente. Elas estão armazenadas bem lá no fundinho da nossa mente. E é isso que pode ficar mais claro essa semana. Então observa, analisa o que acontece e pensa que isso está servindo para trazer para você nada mais do que o resultado dos seus pensamentos, da maioria daquilo que você pensa, do foco que você está colocando na sua vida. E se não ressoa com você, se não faz sentido, se não é o que você quer viver, começa a mudar isso, começa a mudar a sua mentalidade, a sua forma de pensar. Isso com certeza vai virar uma chave muito grande na sua vida. E se você sente que sozinho ou sozinha você não consegue, é mais desafiador perceber, existem muitas técnicas, existem muitos profissionais dispostos a nos ajudar. Pode ter certeza que se você se abrir, o universo vai trazer as ferramentas certas para você.
Eu mesma, por exemplo, recomendo muito o Theta Healing, que é uma técnica de cura quântica, que em breve, inclusive, eu vou abrir vagas, né? Abrir uma turma nova. Então, eu recomendo muito que você se abra, que você procure algo que possa te ajudar nesse sentido. Eu sempre vou estar trazendo aqui ferramentas. Essa semana mesmo vai ter um ritual lá no Cocriando com a Lua, que é o meu curso novo, né, para esse eclipse, para essa energia, e vai falar muito de limpeza de crenças, vai ter um exercício direcionado para isso. Então, quando você se abrir, o universo vai trazer sim as ferramentas para te ajudar. Você não precisa passar por tudo sozinho, mas o primeiro passo é a gente tomar consciência dos nossos padrões de pensamento e das nossas crenças inconscientes. Na segunda-feira, a gente já amanhece com a energia da Lua em Escorpião e ela vai passar a terça-feira quase o dia todo nessa energia também. Então aqui, os 2 primeiros dias da semana podem ser bem intensos, porque a gente está às vésperas de um eclipse, de uma lua cheia, então a energia já está ali proeminente, já está forte, já está atuando, digamos assim, no nosso campo e na nossa vida, e ainda ela vai ser potencializada pela força do arquétipo de Escorpião, que é uma energia muito profunda, uma energia muito emocional, mas é um emocional que ativa justamente questões muito arraigadas, muito profundas em nós, que acessam pela via do sentir, que acessam por aquilo que a gente sente profundamente, que muitas vezes a gente não reconhece nem pra gente mesmo. São as famosas sombras, né? Aquilo que a gente reprime, aquilo que a gente não quer entrar em contato, porque a gente não quer nem admitir pra gente mesmo que a gente sente aquilo. Muitas vezes a gente esconde de nós mesmos. Então isso pode sim ficar mais evidente, as questões elas surgem para que a gente observe, para que a gente perceba, para que a gente tome consciência. E aqui eu tenho uma coisa muito importante para falar, porque Escorpião ele traz muito essa energia da cura, ele traz essa energia da restauração, dos processos, né, mais profundos que acontecem com a gente. E eu acho que quem já está buscando há mais tempo autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, percebe muito essa questão cíclica, né? Parece muitas vezes que a gente fica dando voltas, né? Que as coisas parecem se resolver e depois elas voltam ao que eram. A gente acha que saiu do padrão e quando a gente vê, cai nele novamente. E parece que nunca vai ter fim, nunca vai ter essa cura que a gente tanto busca. E o que eu trago aqui, principalmente da questão astrológica, é que o céu ele está sempre dando voltas, ele sempre está ciclicamente se movimentando. Então a gente tem 12 signos, a gente tem 10 planetas, né, contando o Sol e Lua aí como planetas, se movendo no céu, cada um no seu tempo. Então é uma dança cósmica e a gente sempre está num momento, né, num tempo e espaço em que todos os planetas estão configurados de uma determinada maneira. Quando a gente nasce, a gente tem essa assinatura cósmica daquele momento em que a gente veio ao mundo e a gente carrega esse momento com a gente, mas ele vai se somando ao que está acontecendo no céu naquele momento. E eu percebo que essa energia ela vai continuar girando, ela vai continuar se movendo e ela vai continuar trazendo questões e situações que a gente precisa lidar. Só que dependendo do nível de consciência de cada um, a gente acessa uma parte daquilo, a gente acessa um viés daquela energia. Então, na energia de Escorpião, pode sim ser bem desafiador, pode trazer sim questões muito profundas, sentimentos que a gente tem dificuldade de lidar. Se a gente estiver vibrando baixo, a gente pode ficar preso nisso e vai ficar sempre girando nisso. Então, toda vez que acontece esse posicionamento, a gente volta para aquele buraco. A sensação é essa. Mas se a gente elevar o nosso nível de frequência, elevar a nossa consciência, a gente vai começar a acessar mais essa energia da cura. E o que é a cura? É o perdão, é a aceitação, é a ressignificação. Então, quando voltar nisso, a gente não vai cair no mesmo buraco, porque a gente vai perceber que está entrando nele e a gente vai mudar o padrão. E a gente não vai mais achar a mesma coisa, a gente não vai mais sentir a mesma dor, porque a gente ressignificou aquilo. Se a gente volta para o mesmo padrão passado, a gente fica preso nele. Mas se a gente ressignifica e começa a olhar para o futuro, não tem mais ponto de referência, porque eu não estou mais comparando com o que passou. Eu consigo criar algo novo a partir daí. Então a energia escorpiana, ela traz uma energia muito profunda de cura,
ou de aprofundar naquilo que está doendo e ficar preso naquilo. E vai depender da gente decidir quando sair desse ciclo. Então, toda vez que voltar, o convite é esse. Eu sempre vou estar aqui repetindo isso. Mas se você tem essa sensação, nossa, de novo vou ter que curar, nossa, de novo vou ter que fazer isso, é porque você ainda não fez, na verdade. É porque toda vez você ouve, mas você não faz o mergulho interno. Você não aceita partes suas que são um pouco mais desafiadoras de lidar, tá? Todo mundo tem, né, essa parte nossa que são as nossas sombras, que é aquilo que a gente não tem tanta facilidade em acessar, muito menos em lidar. Porque a gente tem dificuldade em entender que a gente é humano e a gente vai sentir todo o leque de emoções que existe aqui na Terra, não tem como. Mas a questão é, quanto mais eu solto isso, quanto mais eu não me apego tanto a essas questões, mais eu me permito elevar a consciência e menos eu me identifico com essa faixa de frequência mais baixa que a maioria das pessoas ainda vive. Então é um trabalho interno muito importante, muito rico, que a gente vai fazendo cada um no próprio ritmo e tá tudo bem. Então você vai se curar quando você decidir se curar, quando você decidir parar de cair nos mesmos padrões e aquilo não te afeta mais, porque você ressignificou. Então essa energia pode sim trazer coisas à tona, mas se você já estiver num outro nível ou se não é algo que nesse momento você precise olhar, talvez você nem perceba, mas em geral você vai observar sim ao redor. Essa semana a energia tá bem intensa, então observa, toma sempre aquele distanciamento, dá um passo atrás antes de reagir de maneira explosiva, de agir de maneira impulsiva também. Eu acho que é muito importante a gente ter esse conhecimento prévio justamente para poder evitar esse tipo de situações que a maioria das pessoas acaba caindo ainda. Como é uma lua de água, né, a questão emocional mais prática ali do dia a dia, a gente pode estar sentindo mais sim, as coisas podem sim nos atravessar, nos afetar um pouco mais, então é importante observar como você se sente, mas às vésperas de uma lua cheia, com certeza a energia vai estar mais intensa de uma maneira geral. Na terça, a lua vai entrar em Sagitário só 20 para meia-noite, então vamos contar segunda e terça com a lua em Escorpião e aí quarta e quinta predominantemente com essa energia da lua em Sagitário. E aí ela vai ficar oficialmente cheia, inclusive na madrugada de terça para quarta, na verdade na quarta às 8 da manhã. Então na terça no céu a gente já vai ver aquela lua grande, brilhante, luminosa, né? E todas as questões internas também um pouco mais acentuadas. Aí quando a lua entrar em Sagitário e ela fizer essa oposição com o Sol, que é a lua cheia, cada um de um lado ali, a gente vai ter a Terra no meio ali, tentando encontrar um equilíbrio entre a questão emocional e a razão também, né? Vai estar aquele confronto da razão e emoção. E do outro lado a gente vai ter Júpiter em Peixes. E por que esse posicionamento é importante? Porque ele rege o signo de Sagitário, então ele está regendo essa lua. Nesse momento, com o Sol e a Lua fazendo essa oposição, Júpiter vai estar fazendo uma quadratura com os dois. Vai ter um triângulo vermelho assim no céu. Se a gente olhar o mapa, né, é esse aspecto que a gente vai ter. E isso vai trazer uma intensidade emocional muito grande. Então, tudo que a gente estiver sentindo pode ser exagerado, pode ser confuso, pode ser uma sensação de não saber muito bem o que fazer, para onde ir. Então, tudo pode ficar um pouco mais nebuloso nesse período. E a gente pode sentir tudo com mais intensidade, até porque já vem dessa energia da Lua em Escorpião. Aqui só reforça por esse posicionamento também. Só que nesse momento pode ativar muito o nosso campo mental também. Então, antes fica ali só no sentimento, agora vai para a mente para que a gente possa acessar e refletir a respeito daquilo, tornar consciente. Então é muito importante olhar com sinceridade para o que a gente estiver sentindo, para o que a gente estiver pensando, e se você puder, reflita de verdade o que eu penso a respeito da vida, o que eu acho da vida, o que eu acho que a vida é, o que eu acredito que ela possa me trazer e como isso acontece comigo. Se a gente acha que as coisas sempre são difíceis, sabe aquela questão de nada nunca dá certo para mim, ou sempre é muito difícil, sempre muito esforço.
Isso é uma crença, ou seja, é aquilo que você acredita. Então, olha e observa para tudo aquilo que você acredita de verdade. Eu vou deixar no meu material especial para essa lua cheia um exercício muito interessante para esse momento, para você realmente parar, observar, refletir, e eu vou dar todo esse direcionamento lá. Então, se você tiver interesse em aproveitar essa energia do eclipse, em ter um material que vai te dar esse direcionamento, um material profundo, bem preparado, vai ter um vídeo, vai ter um PDF com todos esses exercícios, um ritual ali para a gente poder ancorar essa energia e uma meditação final de limpeza de crenças, inclusive. Então, se você sente que precisa de um direcionamento, esse é um momento muito interessante para isso. E o valor é muito acessível, então não tem como não participar, a não ser se você realmente não queira fazer esse trabalho interno. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhadinha, e eu recomendo de verdade, faça esse exercício de reflexão, porque esse momento vai estar muito favorável para isso. E eu sei que às vezes pode parecer difícil identificar as nossas crenças, porque justamente elas ficam rodando num esquema mais inconsciente. Mas é só você observar a sua vida. A sua vida reflete algo positivo? Você está vivendo algo que você realmente gosta, que faz sentido para você, as coisas estão fluindo, tá tudo encaixado, digamos assim? Isso espelha crenças positivas, pensamentos positivos de confiança na vida. Então, esse é o maior espelho, esse é o maior reflexo das suas próprias crenças. Agora, se a sua vida está um pouco enrolada, se as coisas estão travadas, se você percebe padrões, bloqueios, atravessando o tempo todo ali, sabe? Quando você vai tentar uma coisa não dá certo, quando tem questões nos seus relacionamentos, de conflitos, de projeções que a gente acaba fazendo, isso é um grande indício de que existem crenças aí por trás que estão limitando a sua vida, limitando a sua realidade. Então, essas crenças que a gente tem estão limitando ou estão expandindo a nossa vida? Estão fazendo ela mais fácil ou estão tornando ela mais difícil? É só você olhar para a sua vida e ela espelha as suas crenças, ela espelha aquilo que você pensa a maior parte do tempo. E aquilo que a gente pensa por muito tempo e que a gente acredita de verdade, que é real, são as nossas crenças. E são elas que estão rodando ali por trás, criando esse padrão na nossa vida. Então é muito importante identificar, aproveitar esse momento para isso, aproveitar essa clareza que o momento pode trazer. Só que sim, às vezes ele traz pelo espelho. Então acontecem questões e situações e a gente precisa parar e observar. As coisas só vão mudar fora quando a gente mudar dentro. Não tem jeito. E esse é o momento perfeito para isso. Mas sim, pode estar tudo muito intenso e as coisas podem estar acontecendo um pouco nessa sensação de fora do nosso controle. Só que o controle está dentro da gente, sim. É essa sensação de confusão mental, de não saber muito bem o que fazer e como fazer, que traz essa sensação de perda de controle fora, tá? No fundo, a gente não tem controle de nada, essa que é a verdade. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem controle dos nossos pensamentos, do que eu penso a respeito das coisas. Não importam que elas sejam ou o que esteja acontecendo ao meu redor. Na quinta, a lua vai entrar em Capricórnio só às 11h30 da noite, então vamos contar mais uma vez, sexta e sábado para a lua em Capricórnio. E quando houver essa mudança de energia, a gente vai ser chamado a trazer para a matéria aquilo que a gente sentiu, aquilo que a gente pensou, todas as crenças e questões que a gente acessou nessa semana de lua cheia e eclipse, tá? Então, o que é preciso fazer aqui? Observar e planejar mudanças concretas. A nossa vida só vai mudar quando a gente mudar algumas coisas dentro da gente, nas nossas atitudes, na nossa maneira de fazer. Então observe essa questão de maneira prática. O universo, ele quer que a gente haja, ele quer que a gente experiencie a vida através da manifestação na matéria. Não é só para ficar no campo dos pensamentos. A gente tem muito essa tendência de pensar demais, racionalizar demais ou sentir demais, dependendo da pessoa, a afinidade que ela tem ali com uma dessas energias, mas sempre polarizando, sempre ali, mente, sentimento, mente e sentimento. E poucas vezes, né, ou poucas pessoas conseguem trazer isso para a matéria. Outras pessoas, elas só agem, elas só fazem, mas elas renegam todo o sentimento, todo o pensamento, elas só fazem automaticamente. Então, nenhum dos três separados, soltos, sem um propósito,
fazem sentido. A ideia é justamente essa integração. E essa semana está favorecendo muito isso na nossa vida, porque ela vai tocar nos 3 pontos. Ela vai pedir pra gente fazer essa ligação. Então, primeiro você sente, tá? Observa o que você está sentindo, reflete a respeito disso, pensa, racionaliza, né, mas depois também traz para a matéria, traz para o concreto, traz para a sua realidade, porque é isso que você, no fundo, deseja, viver essa experiência de uma maneira alinhada, com essas 3 partes indo na mesma direção e alinhadas com a parte espiritual. Então, o principal aqui, né, é o eu espiritual, é a gente se conectar com uma energia maior, seja nós mesmos, uma versão elevada nossa, a nossa centelha, o nosso eu superior, seja o universo, Deus, aquilo que você acreditar. Essas 3 frentes, né, o mental, o emocional e o material, são instrumentos, são aparelhos para a gente viver essa experiência, mas a nossa essência, ela vai muito além disso, tanto é que isso aqui acaba e a gente sabe que a gente segue para outras dimensões da realidade. Então, essa semana vai pedir muito para a gente, é um trabalho muito consciente, para a gente poder fazer alguns ajustes assim na nossa vida e na nossa realidade. Se a gente não percebe, se a gente está no automático, não rola. Então as situações chegam na nossa vida para que a gente justamente saia do automático. A vida dá um chacoalhão assim, às vezes, tira a gente do piloto automático, daquela maneira que a gente vinha fazendo muito no inconsciente e chama a gente para pensar, para refletir, para ver a vida de uma nova maneira e ter mais consciência sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Nada mais que isso. A nossa alma está aqui porque ela deseja realizar coisas através de nós. Então isso pode começar a ficar muito claro, o que ela realmente deseja fazer, o que ela deseja ser, experienciar aqui na matéria. E isso vai muito da nossa atitude, do nosso fazer, da nossa construção material, né? E aqui não só no sentido de posses, de bens, mas de realização mesmo pessoal, né? Fazer coisas e se sentir muito bem com a sua alma enquanto você faz. E talvez, se aquilo que você faz não está fazendo sentido, já é um grande alerta, né, da sua alma dizendo que não é bem isso, não é bem por aí. E tá tudo bem a gente mudar de ideia, tá tudo bem a gente fazer diferente. Inclusive essa energia capricorniana, ela ativa Saturno que está em Aquário, depois a Lua vai entrar em Aquário também, então a energia que ela tá muito aquariana, pedindo pra gente inovar, fazer diferente, mudar. Essa é a verdadeira intenção aqui, a gente viver várias vidas em uma, várias experiências para que a nossa alma possa sair daqui preenchida e não precise ficar voltando pingadinho, sabe? Vivendo várias encarnações, várias experiências para ela poder juntar tudo que ela precisa, para ela poder ter todo esse manancial que ela busca realizar através da gente. No sábado, a gente tem outro aspecto importante, que é Mercúrio ficando retrógrado no signo de Gêmeos. Ele tá no signo que ele rege, ou seja, ele tá bem dentro dessa energia, mas é sim uma energia mais mental, mais racional. E nesse momento, até o dia 22 de junho, a gente vai ser convidado a refletir mais sobre as coisas e a falar menos, a se expressar menos, não falar as coisas sem pensar. E principalmente observar mais os seus pensamentos e aquilo que você pensa na maior parte do tempo. Qual que é o conteúdo que domina a sua mente na maior parte do tempo, que está habitando ali e que está trazendo para você aquilo que você está projetando na sua vida, na sua realidade. Então é um momento de refletir, de pensar, de olhar para essa ferramenta mental como justamente uma ferramenta para você refletir e ter mais consciência sobre a sua vida e não para viver no automático. Então é um momento perfeito para a gente sair do automático, inclusive revisando a questão do uso das redes sociais. Eu tenho falado bastante a respeito, eu tenho batido muito nessa tecla porque eu tenho percebido com a minha própria experiência, na minha vida prática, o quanto isso tem sido um sugador de energia, um ponto ali que faz eu perder meu foco, eu ficar ansiosa,
porque a mente quer o tempo todo ficar ali conectado, vendo coisas aleatórias que nem sempre me dizem respeito ou vão acrescentar algo na minha vida, porque sim, eu sei que a maioria de vocês que me seguem aqui principalmente acompanham conteúdos inspiradores, mas até que ponto também o excesso disso não está fazendo você não conseguir pensar e raciocinar por si mesma, não perceber as questões sobre a sua própria vida, sob a sua ótica, para você perceber, para você olhar, né? Enquanto a gente fica lá vivendo a vida do outro nas redes, a gente não está vivendo a nossa, e é isso que eu sempre vou trazer aqui. Viva mais a sua vida, foque mais no real, na presença, no que está acontecendo de verdade, porque a vida digital é uma projeção das mentes das pessoas que estão ali, ela não é real, mas o seu mundo real, analógico, que a gente está vivendo aqui na matéria, isso não tem volta, o tempo não vai ser recuperado, então é nisso que a gente tem que focar cada vez mais, viver a nossa vida real da melhor forma e cuidar muito da nossa saúde mental, porque ela está sendo bem ativada, até por conta de tudo que está acontecendo no mundo desde o ano passado. A gente precisa cuidar muito bem da nossa mente para que ela possa ser um campo fértil para boas ideias florescerem. No domingo, a lua vai amanhecer no signo de Aquário, ela ainda vai passar então o dia todo dentro dessa energia, a gente tem bastante mudanças de lua aí essa semana, e dentro da energia de Aquário, ela vai ativar novamente Saturno, né, que rege esse signo pela astrologia tradicional, né, e esse Saturno tá entrando num aspecto desafiador com Urano, que é o regente moderno de Aquário. Então pensa, a gente vai ter a lua ativando o arquétipo de Aquário, e no céu está acontecendo um aspecto desafiador entre os dois regentes, o moderno e o tradicional, o velho e o novo. Então tá havendo um conflito de certa forma na nossa vida, né? Entre duas energias, entre duas realidades que estão sobrepostas e a gente não tá sabendo muito bem lidar e a gente talvez ainda não consiga focar só no novo e deixar para trás esse velho, entender que o tempo dele acabou. Isso pode gerar muitos conflitos internos, pode gerar questões e situações que a gente ainda se veja apegado a algo. Então é importante refletir, é importante observar. Outra questão que esse aspecto pode trazer é um excesso de autocobrança, é um excesso de achar que nunca tá bom o suficiente, de que a gente sempre tem que estar fazendo e sendo produtivo, e muito nesse produtivo para quem, né? Para quê? E aí a gente precisa observar o que a sua mente está dizendo sobre você, o quanto ela te ajuda, o quanto ela te incentiva e o quanto ela te limita e fica falando que nunca tá bom, que nada do que você faz é o suficiente, que as pessoas não gostam de você, sabe aquela mente que está o tempo todo te diminuindo? Observa isso, tem muito a ver também com esse aspecto de Mercúrio retrógrado, fazendo a gente perceber isso, mas não ouça tudo que a sua mente te fala, nem tudo que a nossa mente nos fala é real, é verdade. A gente precisa aprender a mudar esse padrão mental, porque caso contrário vai acontecer o que eu falei em todo esse vídeo, né? Essa questão das crenças, da criação da nossa realidade a partir disso. E essa semana é muito forte esse chamado para a gente ressignificar as nossas questões mentais, os nossos padrões mentais. Então vamos para a cartinha da semana. Essa semana a gente saiu com essa carta, o Mestre, e ela é muito clara e está muito alinhada com essa energia da lua cheia em Sagitário, que fala do nosso mestre interior. Então a gente precisa perceber de uma vez por todas que o nosso principal trabalho, o nosso principal objetivo aqui na Terra é a gente se tornar mestres de nós mesmos, é a gente acessar esse poder, essa força, essa luz, essa guiança interna do nosso mestre interior. A gente perceber que nós já somos o mestre da nossa própria realidade, a gente já está criando ela de qualquer maneira, conscientes disso ou não. Então que a gente possa se conectar com uma versão nossa que tem uma visão mais elevada da vida, que sabe o que é melhor pra gente de uma certa maneira, que é a nossa alma, a nossa centelha divina, o nosso eu superior. Nesse caso, quanto mais conectados a gente estiver com essa força, quanto mais confiança a gente conseguir ativar nessa vozinha interna, nas ideias que a gente tem de uma maneira elevada, porque se a ideia vier com medo, com limitação,
com crenças, com palavras muito desmotivantes, não é o nosso eu superior, não é o nosso mestre interior que está falando com a gente e que está nos guiando. Então a gente precisa também fazer esse trabalho de observação para saber diferenciar, inclusive, quando é o seu ego, quando é o seu eu inferior, cheio de medos, de crenças, de coisas que a gente acumulou da vida toda, e quando é o nosso mestre interior que está conectado com a sabedoria universal. Então, que essa semana a gente consiga ativar mais ele na nossa vida, a gente consiga criar um relacionamento íntimo, porque todas as respostas que você precisa já residem dentro de você. Eu sempre falo isso, eu sou só a mensageira, eu sou só aquela que relembra, que talvez traga uma visão, um insight que você vai ter a partir do que eu falo, porque já tá aí dentro. Né? E a gente sempre vai saber o que é melhor pra gente, mas a gente precisa primeiro resgatar esse laço de confiança com essa vozinha dentro da gente, com essa parte interna que sabe exatamente o que fazer. Ninguém no mundo vai saber o que é melhor para você mais do que você mesmo. Então essa semana que a gente consiga ter esse momento ali, esse encontro com o nosso mestre interior, com o nosso guia interno. E isso só vai acontecer se a gente silenciar, se a gente silenciar a mente, se a gente silenciar o mundo, se a gente sair um pouquinho das redes sociais, fica mais com você, foca na sua presença. Até porque quanto mais a gente projeta fora, e se a gente não tá bem resolvido dentro, mais questões a gente cria, mais conflitos a gente atrai, porque a gente fica projetando no outro. Então quando a gente olha para dentro, a gente consegue resolver com a gente mesmo, sem que ninguém precise ser afetado pelas nossas próprias questões e situações. E a gente também acaba não se embrenhando nas questões do outro, tá? Então essa semana o chamado é para a gente se conectar com o nosso mestre interior. Mas antes eu queria deixar só um convite para quem quiser acessar esse material especial sobre os eclipses, sobre essa lua cheia em Sagitário. Aqui embaixo vão ter todas as informações sobre esse material especial que eu criei, de um ritual com todas as informações, com um exercício para a gente trabalhar nossas crenças e uma meditação especial no final. Então, se você quiser se conectar com essa energia, fazer esse trabalho interno, você vai ser muito bem-vindo comigo nessa semana de lua cheia. Então, a pergunta que eu quero deixar é: qual crença sobre a sua vida precisa ser mudada com a energia desse eclipse? Então vamos aproveitar esse portal, né? Eclipses também são portais de energia, são portais de abertura energética muito mais forte, intensificada, por isso que às vezes é bem desafiador de lidar. Mas que crença sobre a sua vida você queria simplesmente deixar para lá? Você queria simplesmente ressignificar, mudar, né? Soltar nessa energia da lua cheia. Então deixa para mim aqui embaixo qual é essa crença e vamos fazer com que esse movimento, com que essa egrégora seja de dissolução de todas as crenças que vocês colocarem aqui embaixo, tá bom? Então é isso, desejo para vocês uma linda semana, uma ótima lua cheia, que seja cheia de sabedoria, de contato com o seu mestre interior, com a sua sabedoria interna, porque já tá tudo dentro da gente, a gente só precisa aprender a acessar com mais consciência. Se você gostou desse vídeo, do conteúdo que eu trouxe aqui, deixa um like para mim, não se esquece de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito, para me apoiar, para que ele possa crescer cada vez mais e atingir mais pessoas que estão em busca do caminho do despertar. Um grande beijo, até mais! Tchau, tchau!